Pessoal, eu li recentemente uma dissertação de um pesquisador denominado Glauco Rivelino Ferreira de Araújo, uma dissertação para um título de mestre em Geografia pela Universidade Federal do Pará. O Glauco, ele traz nesta dissertação um debate muito interessante sobre migração, territorialização e pesca em Augusto Corrêa, que é uma cidade que fica aqui no nordeste do Pará, bem próxima de Bragança. O que acontece é que existia, pelo menos eu não tinha conhecimento, de estudos sobre a migração de nordestinos para essa região, para trabalharem na questão da exploração pesqueira, porque o nordeste do Pará, principalmente essa região aqui, que envolve Bragança, Augusto Corrêa, Vigia e outras cidades na região do Salgado, que são cidades onde a economia pesqueira é muito forte, essas cidades elas contam com a forte participação de trabalhadores e empresários vindos do Nordeste. E muitos dos empreendimentos e das empresas que existem nessa localidade são de propriedade de nordestinos. Eu, nas minhas pesquisas, eu estou fazendo uma pesquisa nesse momento, para produzir um livro sobre a pesca na região Bragantina. Eu ainda não tinha encontrado um estudo aprofundado sobre esse tema em um contexto mais recente e tive a oportunidade de encontrar esse trabalho do Glauco. O título é Migração, Território e Pesca em Augusto Corrêa. Ele usou um recorte de 1990 a 2010. Então, o Glauco, nesta dissertação, ele vai levantar algumas questões bem interessantes. Ele vai dizer o seguinte, que, ao contrário daquele mito lá da década de 60, 70, de que a Amazônia é um vazio demográfico, de que ela é uma área de depressão populacional, ou seja, pouco crescimento populacional. Ao contrário disto, a Amazônia, nos últimos anos, vem passando por um processo de crescimento populacional. E o que é que atrai a população para a Amazônia? O que é que atrai as pessoas, Logicamente que não é a sua incapacidade econômica, muito pelo contrário, é porque existe uma demanda econômica e uma necessidade econômica que fazem com que as pessoas migrem para a Amazônia. Então, ele vai discutir justamente essa questão. Ele vai dizer que a Amazônia, recortando Augusto Corrêa como parte da Amazônia, que a Amazônia, nos últimos anos, vem sofrendo um processo de crescimento populacional e de forte migração. Então, ele vai dizer o seguinte, que Augusto Corrêa, e a gente fala um pouco de Bragança também, que em Augusto Corrêa ocorreu uma migração forte, sobretudo a partir da década de 1990, de pessoas que vieram para cá trabalhar a pesca, para essa região, Bragança e Augusto Corrêa. Vieram trabalhar a pesca e essas pessoas investiram naquilo que denominamos pesca industrial. E o que impulsionou, pensando Augusto Corrêa, o que impulsionou a migração de nordestinos, cearenses sobretudo, mas também baianos, maranhenses e pessoas de outras localidades no Nordeste, o que impulsionou foi o comércio da lagosta, que é uma espécie muito valiosa no mercado e que, em função de carências na pesca no Nordeste, essas pessoas vieram para cá com capital e passaram a investir na pesca. Então, a vinda de nordestinos para Augusto Corrêa foi em decorrência da necessidade de se explorar a pesca
na região. E isso, logicamente, engendrou um crescimento populacional e modificou também a estrutura socioeconômica da cidade de Augusto Corrêa. Então, eu vou ler aqui o resumo da dissertação. O resumo da dissertação, ou melhor, ele descreve o seguinte: este trabalho trata do processo de migração e a consequente territorialização de pescadores nordestinos em Augusto Corrêa a partir de 1990, ou seja, no contexto da pesca da lagosta, que a partir do referido período foi implantada naquele município. Quando esses nordestinos chegaram para cá, eles construíram um processo de territorialização. O que é a territorialização, né? São as ações do sujeito no território e o controle desse território. E as agências que eles constroem, as trocas comerciais, enfim. O território pensado como espaço de poder e a territorialização como ação dentro desse território. Então, o objetivo central foi analisar a influência da pesca da lagosta na dinâmica migratória, populacional e espacial do município de Augusto Corrêa no período de 1990 a 2010. Além de discutir e analisar a relação entre as taxas de crescimento e a retração populacional, bem como identificar e compreender os fatores que contribuíram para a migração em direção ao Nordeste paraense, em especial para o município citado, e ainda realizar uma cartografia da dinâmica migratória da pesca da lagosta e de seus atores. Então, o autor ele conclui que a lagosta, de fato, foi um dos principais fatores que impulsionaram a vinda de nordestinos para a região Bragantina, para Augusto Corrêa. Mas também outros tipos de espécies da pesca. Para tanto, se realizou pesquisas bibliográficas em instituições específicas, seguida de visitas a campos que embasaram empiricamente esse trabalho. O resultado foi a constatação das hipóteses sobre a temática, exceto uma. Dentre as constatações estão o crescimento da área urbana e da sede municipal e de sua população, e a existência de conflitos territoriais na cena pesqueira local. Então, ao mesmo tempo que ocorreu esse investimento, esse crescimento, a industrialização da pesca, por outro lado, também aconteceu o processo de conflito, uma vez que Augusto Corrêa já era um polo pesqueiro, mas a pesca que acontecia era a pesca artesanal. E quando esses novos autores vieram, eles trouxeram aquilo e desenvolveram, né, aquilo que a gente denomina de pesca industrial. E muitos dos proprietários de embarcações, donos de empresas que trabalham a pesca atualmente são nordestinos, em grande parte. Então, esse é um estudo que ele é muito interessante porque ele vem ajudar a contemplar essa necessidade da gente compreender o que impulsionou a vinda de nordestinos para essa área da Amazônia e como isso influenciou na construção histórica dessas localidades, incluindo Augusto Corrêa no momento.